Por pior que pareça, tem coisa que a gente olha, acha engraçadinho e compra. Essa lente foi mais ou menos isso. Essa é uma lente Oreo, segundo o anúncio, que é basicamente uma bolacha Oreo de plástico. Pequena demais para parecer séria, simples demais para fazer sentido. Sinceramente, eu achei que seria divertido e acho que por R$70 não tem muito como você errar com uma lente dessa, né? Sim, eu não fui esperando muito dessa lente. E uma coisa legal dela, pra você ter uma ideia, ela é basicamente uma tampinha de corpo e eles pegam essas lentes de câmera descartável e colocam no meio. É um fabricante chinês que vende para outros fabricantes de vários outros nomes e o pessoal coloca sua marca em cima e vende. O preço varia delas, mas é em torno de R$70 mais ou menos a maioria dos fabricantes. Ela é muito divertida. Assim que eu comecei a fotografar, ela me pegou muito, porque ela tem aquele look de câmera descartável. Você não precisa focar com ela, porque ela é uma lente focus free, ou seja, ela é relativamente bem nítida no meio para uma lente dessas, mas nas bordas é super distorcido, cheio de aberração cromática, ainda mais na full frame. De fato, você fica com aquele look de câmera descartável, o que pra mim é muito legal, porque eu comecei a fotografar analógico com câmeras descartáveis. É muito divertido você poder usar ela como tampa de corpo ali, assim, jogar a câmera na sua bolsa. Como você não tem que focar, você só precisa, basicamente, por exemplo, na rua, na luz do dia, você deixa o ISO mais baixo e você só mexe a velocidade dela. Ao longo do dia, claro, a luz vai caindo, você pode ir aumentando seu ISO. Mas é muito legal porque você ganha muita agilidade, assim, ela fica com esse feeling de câmera descartável que você pode levar em qualquer lugar, não chama atenção. Ela tem esse look de Oreo que é, tipo, meio engraçadinho, assim. Mas é muito divertido nesse sentido. Agora vocês vão ver que tem várias outras marcas fazendo. Enfim, agora voltou à moda um pouco essa coisa de lentes descartáveis, né? E porque é uma coisa muito acessível na China também. Então, pros caras, tipo, pegarem algo que custa, sei lá, $1 e tem um monte. Pegar, montar numa tampinha de corpo de lente e vender a, sei lá, $17 e, tipo, botar um marketing para os hipsters e coisas assim, para quem gosta de fotografia analógica, para eles, tipo, vale muito a pena. Mas querendo ou não, é divertido. Então, eu não julgo. Essa lente, com certeza, não é a melhor. Inclusive, ela é bem ruim, assim, tipo, se você for esperar dela o que uma lente de, sei lá, uma G Master entrega. Então, se você tá procurando isso, essa lente não é pra você, já digo de cara. Ela não tem a mesma nitidez que lentes modernas, ela não tem autofocus, inclusive ela nem tem anel de foco, não tem como mudar a abertura. As bordas são super soft, super cheias de aberração cromática. Se você é um fotógrafo um pouco mais preciosista, tá procurando algo assim, isso não é pra você. Essa lente é literalmente uma coisa pra você se divertir, é algo barato, despretensioso, e para você levar um pouco menos a sério as coisas. E acho que cai muito bem o design de Oreo para passar essa mensagem, né? E é legal porque você esquece um pouco daquela coisa de pensar tanto, o desfoque do fundo, ela te obriga a pensar menos e você poder capturar o momento com um descompromisso. Tipo, você vai pegar, vai tirar ela, vai ver na tela, no viewfinder e vai tirar a foto, mudar ali, sei lá, a sua velocidade ou o ISO. Você não vai ter mais nada pra mexer, sabe, das coisas que geralmente você mexe na câmera. Então ela fica com o mesmo uso de uma câmera descartável, basicamente. Você só enquadra e tira a foto. E é justamente por isso que eu acho legal, por causa dessa praticidade, por causa desse descompromisso. Trazer de volta essa diversão, né? Eu gosto muito de levar uma câmera sempre comigo, pra fotografar momentos que nem sempre são trabalho ou algo, esperando algo disso, né? Assim como eu já falei em outros vídeos, eu acho muito importante para todos os fotógrafos, enfim, videógrafos, você ter essa câmera de sketch que seria para capturar o seu dia a dia, porque, enfim, o olhar é uma coisa que a gente está sempre treinando e você nunca pode parar de reparar no seu dia a dia, nunca pode parar de reparar nas coisas novas, senão acho que você cai nesse lugar comum que você se acostuma com as coisas e você para de enxergar algo interessante um pouquinho todo dia. Uma coisa interessante também, que acho que ajudou na experiência, enfim, as câmeras da Sony podem não ser que nem a Fuji, com os perfis de filme, as receitas e tal, mas tem um cara que ele fez as versões de receita deles de filme pra Sony e eu resolvi testar. Então, eu baixei no site dele as receitas pra Sony
E eu testei e eu fui fazendo meu próprio perfil, porque eu já tive uma Fuji e eu gostava muito da receita de Portra, era a que eu mais usava, eu achava ela perfeita, eu testei várias receitas e essa foi de longe a que eu mais gostei. Eu resolvi tentar criar a minha versão de Portra 400 para acompanhar, porque eu acho que essa lente Oreo já tem essa experiência de câmera descartável. Eu pensei, putz, eu não quero ficar editando foto em RAW, tipo, dessa lentinha. Se eu puder deixar já com uma cara, uma cor meio de filme, eu sei que eu não consigo ter o granulado da Fuji, mas se eu tiver uma cor parecida com o que eu quero, já é uma grande coisa. Então eu testei vários perfis, peguei algumas receitas, comecei com a receita de Portra que tinha no PDF e fui mudando e fazendo a minha própria receita de Portra para deixar mais parecido com a receita da Fuji. Eu não tenho mais a Fuji, então não sei o quão perto tá, mas o que importa é que eu gostei dos resultados. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só falando disso, sobre essas receitas de filme para Sony e umas que eu tô testando, e daí eu posso passar a receita para vocês também. Mas acho que agrega muito na experiência, né? Você poder ter esse descompromisso de desenvolvendo o seu look na câmera para você sair com o resultado que você já quer e poder postar direto, enfim, fazer o que quiser com a sua foto. Acho que faz parte do negócio também simplificar na parte de edição. Se for pensar, é sempre uma busca eterna por fazer as coisas de digital com uma experiência parecida com o filme. Então, voltando à lente, saí para andar com a câmera várias vezes sem destino por aí. Foi muito interessante poder trazer essa coisa mais descompromissada. Ótimo para me divertir com a fotografia e lembrar um pouco que nem tudo é trabalho, né? Porque às vezes a gente fica preso nisso de toda vez que a gente pega a câmera é para fazer um trabalho, um projeto, algo assim, né? Eu acho importante o ato de pegar a câmera para lazer também. É até engraçado como uma lente tão limitada pode ampliar tanta coisa. Você começa a fotografar com menos filtro, com menos expectativa, e me lembrou um pouco aquela sensação nostálgica de a primeira vez que eu peguei uma câmera descartável de filme, eu não sabia o que ia sair, que nem uma criança, só queria revelar esse filme logo pra ver o que ia sair dali, daquela caixa preta, né? Me lembrou o tempo que eu tirava fotos sem pensar se elas estavam boas o suficiente. Quase fotos por impulso, por sentir uma sensação e querer levantar a câmera e clicar, sem saber o que esperar. E acho que no fundo é isso que ela faz. Talvez eu esteja projetando demais em cima dessa lente, mas ela é ótima para desarmar esse vício por controle que os fotógrafos e videomakers vão adquirindo ao longo dos anos. Você só aceita e clica. Tem essa camada de ruído, de imperfeição, essa cara vintage, se você quiser, né? Talvez a gente precise de algo que te obrigue a parar e não ter que estar sempre mexendo em ajustes e tá mais focado em não pensar tanto e só poder fotografar ou gravar, enfim, sem tantas expectativas sobre. Acho que às vezes é sobre não levar tanto a sério. E querendo ou não, ela traz essa cara vintage, essa cara de, muitas vezes as fotos de família que você tem guardadas traz esse look, ainda mais se você acompanhar ela com um flash pequenininho, foi feita pra brincar. E acho que muitas vezes a gente se esquece hoje em dia de brincar, de criar por lazer. A gente se cobra tanto por entregar rápido a imagem mais nítida, a imagem mais perfeita, o fundo mais desfocado, o menos ruído possível, crescer, alcançar, ser o melhor, que esquece às vezes de só olhar, sem nada em troca, sem nenhum objetivo. Não é um review completo dessa lente, mas um jeito de te contar que talvez tenha algo escondido nas ferramentas que a gente menos espera. Eu não pensava que essa lente aqui ia me fazer pensar tanto e me lembrar tanto de quando eu comecei. E eu não tô dizendo que ela é pra todo mundo, mas às vezes você tá buscando alguma coisa diferente, é uma maneira barata e divertida de ter resultados que você não espera. A lente Oreo não me deu imagens perfeitas e nítidas, mas me deu vontade de voltar a levar minha câmera por aí, de fazer menos por obrigação, mas por vontade. E hoje eu acho que isso é muito. Se esse vídeo te tocou de algum jeito, comenta aí embaixo. Me conta se tem alguma coisa parecida com essa lente que te faz olhar as coisas com mais calma e te lembra dessa diversão. Então, esse foi o vídeo dessa semana. A lente é simples, mas o seu olhar não precisa ser. Então, é isso aí. Até a próxima semana.